Livro de Jó, capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 18. Assim diz a palavra de Deus. Também este falava ainda, quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Oremos mais uma vez. Bendito Deus, eterno Pai, nós te bendizemos, ó Pai, por tua grande graça e salvação que tu nos dás, na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó Deus, e como Cristo foi uma grande dádiva ao morrer na cruz para pagar os nossos pecados, aqui estamos nós também para te agradecer, ó Pai eterno, pela vida do Dr. Vicente, pela grande bênção e dádiva, ó Deus, que ele foi em tuas mãos. Pude ouvir da sua filha Isabel, Senhor Deus, ó Pai, o testemunho de um pai dedicado, um pai amoroso, um pai que foi referencial até para que ela também se tornasse uma médica e uma policial. Ó grande Deus, e eu quero te agradecer porque todos os que aqui estão, os filhos, os amigos, os familiares, são gratos a Deus pela vida do Dr. Vicente. Agora, Pai, que vamos meditar na Tua palavra, que essa palavra traga consolo ao coração dos familiares, mas que cada um que aqui está medite acerca do propósito de sua vida, pois todos nós sabemos que um dia a nossa vida chegará ao fim deste mundo. Então permite, ó Deus eterno, que o coração de todos os que aqui estão possa ouvir esta palavra e que todos nós, do dia em que a morte vier nos encontrar, estejamos preparados por Ti mesmo, ó Deus, para que o Teu consolo domine o nosso coração e para que Tu estejas ao nosso lado, mesmo neste momento de tão grande aflição. Fala conosco, Deus, e abençoa a nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, a morte na casa do cristão, ainda que seja tremendamente sofrida e dolorida, não é a razão de um último desespero, porque o cristão tem esperança de vida após a morte. Na casa do cristão, a morte não significa adeus. Na casa do cristão, o significado da morte é um até logo. Nós nos veremos outra vez. Todos os que estão aqui têm grande estima e respeito pela pessoa do Dr. Vicente. Outros, profundo amor. Mas aprove ao Deus eterno levá-lo deste mundo. E os que aqui estão sofrem e sentem a dor neste momento de aflição. E a pergunta que nos fazemos é como nós podemos enfrentar um momento de tão grande angústia, de tanta dor, de tanto sofrimento, um momento de uma separação tão terrível. O texto que vos li na palavra de Deus conta a história de um homem que provavelmente foi um dos maiores sofredores da história da humanidade. O nome deste homem era Jó. A palavra de Deus diz que este homem era um homem íntegro, temente a Deus, reto e que se desviava do mal. E a palavra de Deus diz que Jó era o homem mais rico do Oriente. À época ele tinha 11.500 animais. Jó vive num tempo muito, muito antigo, mais de 1.300 anos antes de Cristo, provavelmente 2.000 anos antes do Senhor Jesus, foi a época em que Jó viveu neste mundo. Um homem com 11.500 animais naquela época era um homem extremamente rico. E a palavra de Deus diz que um dia os anjos de Deus vieram comparecer diante de Deus e Satanás veio no meio deles.
Então, Deus disse a Satanás, porque Satanás dizia que era impossível que alguém servisse a Deus por amor. Então Deus disse a ele: observaste o meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então Satanás diz a Deus: é claro, tu lhe protegeste, derramaste sobre ele as mais ricas bênçãos, colocaste um muro ao seu redor. Quero ver se você não tira tudo o que ele tem para ver se ele não blasfema na sua cara. Então Deus disse ao diabo: eu permito que você toque na vida de Jó e tire tudo quanto ele tem. Só não toque na sua vida. E o diabo saiu dali. E a palavra de Deus diz nessa história que num dia de terrível tragédia, Jó perdeu toda a sua fortuna. Exércitos vieram contra seus camelos, contra seus bois, contra seus cavalos, suas ovelhas, e levaram em 4 ataques 11.500 animais. Se não bastasse entrar em bancarrota num só dia, depois que Jó já tinha recebido terríveis notícias de que tinha quebrado e agora era o homem mais pobre do mundo, a palavra de Deus nos conta a história que alguém chegou para ele e diz: os seus filhos, ele tinha 10 filhos, estavam num grande banquete, e veio um vento do Oriente, bateu nos 4 cantos da casa, a casa desabou, e os 10 filhos de Jó morreram de uma só vez. Perder o pai é algo terrível. Alguém que nós amamos, o avô, o cônjuge, é complicadíssimo. Mas imagine alguém perder seus 10 filhos de uma vez só. Como você reagiria se você enfrentasse uma tragédia tão terrível? A palavra de Deus nos mostra a reação de Jó. E eu queria, ao olhar para a reação dele, meditar com vocês sobre o tema: como enfrentar o dia das grandes perdas. Verdadeiramente, a morte do Dr. Vicente é uma grande perda para todos vocês familiares. Como enfrentar esse dia, o dia das grandes perdas? Ao olhar para o testemunho do patriarca Jó, a primeira lição que a palavra de Deus nos ensina é: expresse o luto. Como enfrentar o dia das grandes perdas? Expresse o luto. É importante chorar. É importante derramar o coração. É importante rasgar a alma. A palavra de Deus diz que quando Jó recebeu essa notícia, diz o versículo 20 de Jó capítulo 1, que Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra. Naquela cultura oriental antiga, quando alguém tinha uma profunda dor do coração, a maneira de expressar como o seu coração estava dilacerado era tomar a sua roupa e rasgá-la. E com isso Jó estava dizendo que o seu coração estava rasgado, estava sofrendo intensamente. A palavra diz que Jó se levantou, rasgou o seu manto, rasgou a sua roupa, para expressar como o seu coração estava sofrendo. Em atitude de humilhação, rapou a sua cabeça, lançou-se em terra. Jó chorou. Jó derramou lágrimas diante da presença de Deus. Quando nós amamos alguém que é muito importante para nós, e Deus permite que essa pessoa parta desta vida, não há nada de errado em chorar. Não há nada de errado em derramar o seu coração na presença de Deus. Pelo contrário, esse é o momento para demonstrar a sua angústia, o seu luto e a sua dor. A palavra de Deus diz que há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Há tempo até para chorar. E o próprio Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, no seu Sermão do Monte, diz que bem-aventurados são aqueles que choram, porque eles serão consolados. Deus não condena o choro, Deus não condena o luto, Deus não condena a dor. Pelo contrário, Ele nos acolhe neste momento de sofrimento, porque Ele sabe o que vocês estão passando. Ele deu o único filho dele para morrer numa cruz, para pagar os nossos pecados. Deus sabe o que é a dor. Deus sabe o que é o sofrimento. Portanto, que Deus vos console nesse momento em que vossas lágrimas são derramadas. Essa bela igreja na qual vocês estão tem um lindo coral. E um dos hinos que o nosso coral canta, mais lindos, é o Salmo 142, que é um salmo
de lamento. Ele diz assim no Salmo 142, com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico, diante dele a queixar-me eu estou, diante dele exponho a minha aflição. Que Deus vos console nesse momento de luto, de dor, que Ele enxugue vossas lágrimas, que Ele traga paz aos vossos corações, nesse momento de grande perda. Como nós enfrentamos o momento das grandes perdas? Em primeiro lugar, a palavra de Deus nos diz, expresse o luto. Mas talvez você me pergunte nesta noite, reverendo, como enfrentar o momento das grandes perdas? Em segundo lugar, o texto diz, reconheça a mão de Deus. Reconheça a mão de Deus. O texto bíblico nos diz que Jó se ajoelhou em terra e disse, nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. O doutor Vicente deixa um grande legado, um testemunho de uma vida muito preciosa. Mas ele foi como veio. Quando nós viemos a este mundo, nada trouxemos conosco. E quando partimos deste mundo, nada levamos conosco. Não levamos nossas casas, não levamos nossos veículos, não levamos nossos bens, nosso dinheiro não vale nada no lugar para onde vamos. Jó disse, nu saí do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei para lá. Nós não podemos levar nada deste mundo conosco, exceto o nosso legado, o nosso testemunho e, sobretudo, a nossa fé e o relacionamento que nós temos com Deus. Jó reconhece a mão de Deus. Ele diz, o Senhor deu, foi Deus quem deu. O doutor Vicente de Pierro, foi Deus quem levou. É Deus quem nos dá a vida. E é Ele quem decide a hora em que vai nos levar. A grande questão é saber, nós estamos preparados para o dia em que Deus vai nos chamar? Salomão, um dos homens mais sábios da história, no seu livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 2, diz que é melhor estar na casa onde há luto do que na casa em que há festa e em que há banquete. Porque na casa do luto, todos nós paramos e consideramos acerca de qual é o fim da nossa vida. É bom estar numa festa, celebrar uma grande alegria, mas na festa nós não analisamos que um dia nossa vida vai chegar ao fim. Será que nós estamos preparados para nos encontrarmos com Deus no dia em que partirmos deste mundo? Eu creio que todos que aqui estão viram o filme Titanic, no final do século XX. Quando foi lançado, foi um momento épico na história do cinema. E eu me lembro, quando fui ver esse filme, se não me engano, no ano de 1999, no cinema, uma das partes do filme que me tocaram profundamente foi quando o navio estava afundando. E os componentes da orquestra, excelentes músicos, cumprimentaram uns aos outros e disseram, foi um prazer tocar com você. Eles sabiam que iam morrer. E eles se sentaram e começaram a cantar um hino que nós vamos cantar depois que eu terminar essa mensagem para você. O hino 116 do nosso hinário Hino União com Deus, que diz assim, mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor que me una a ti, sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. E a última estrofe diz,
E quando a morte, enfim, me vier chamar, nos céus com o Senhor irei morar. Então me alegrarei perto de ti, meu Rei, perto de ti, meu Rei, meu Deus de ti. Você estaria preparado para cantar uma canção como essa na hora da sua morte? Só pode ter essa paz no coração aquele que sabe que Deus o amou tanto, que mandou o seu único filho para morrer na cruz, para pagar os seus pecados. Queridos amigos e irmãos, queridos familiares do Dr. Vicente, a palavra de Deus diz que todos nós somos pecadores. E por mais que você ache que é a pessoa mais maravilhosa desse mundo, um dia você já mentiu, um dia talvez você enganou alguém, um dia você já teve raiva de alguém, e a Bíblia diz que se nós chamarmos alguém de idiota ou tolo, nós já somos merecedores do inferno, porque Deus é justo e nós somos pecadores. E se Deus for nos tratar conforme os nossos pecados merecem, nós estamos perdidos. E Deus é santo, 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 e a justiça é um corolário absoluto do seu caráter. Mas esse Deus que é santo, 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 e tem todo o direito de exigir de você que obedeça totalmente a sua palavra. E se você não obedecer, ele tem todo o poder, se desejar, de condená-lo. Esse Deus é um Deus amoroso. E a palavra de Deus diz que ele mandou o único filho dele para morrer numa cruz, para pagar a dívida que era sua. Ele podia ter deixado você entregue à sua própria sorte e nem ligar para você. Mas ele foi tão misericordioso que ele mandou o filho dele morrer numa cruz para pagar os nossos pecados. E pasme, Jesus Cristo é o Filho de Deus, ele é Deus e homem, a Bíblia diz. E por que ele tinha que morrer por nós, reverendo? Porque somente alguém do tamanho de Deus teria a capacidade de pagar a nossa dívida. Quanto maior é a autoridade a quem nós ofendemos, maior é a nossa pena e o nosso crime. Nós ofendemos a maior autoridade do universo. Então tinha que ser alguém do tamanho de Deus para pagar a nossa dívida. Mas tinha que ser um homem para nos substituir, porque fomos nós homens quem pecamos. E Deus amou tanto o seu povo, que mandou o Filho dele morrer na cruz por você. Se você, meu querido amigo e irmão, está aqui nesta noite, você está numa igreja cristã, não tenha pretensão de que você vai ouvir outra mensagem. A mensagem pregada aqui é cristã. Você precisa, se quer o perdão de pecados, e se quer ter a certeza de que quando tombar nesta vida, porque todos nós um dia tombaremos, você vai se encontrar com Deus. Você precisa, de fato, se arrepender de viver longe dele e dizer: Deus, eu creio no teu amor, eu creio em tudo que fizeste por mim, eu creio no teu Filho que morreu na cruz para pagar os nossos pecados. Se você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus e morreu na cruz para te salvar, a palavra de Deus diz que ainda que você tenha cometido as maiores atrocidades, Deus é extremamente misericordioso e capaz de perdoar você, mudar o seu coração, te dar a vida eterna, te dar paz com Ele e caminhar ao seu lado durante todos os dias da sua vida, esperando você para que esteja com Ele na eternidade. Como enfrentar, então, o dia das grandes perdas? Em primeiro lugar, o texto bíblico é claro ao dizer: expresse o luto. Em segundo lugar, reconheça a mão de Deus. Mas, reverendo, em último lugar, nesta noite, como enfrentar o dia das grandes perdas? Em último lugar, com Jó, nós aprendemos: adore a Deus. Como enfrentar o dia das grandes perdas? Adore a Deus. A palavra de Deus diz que, depois de rasgar o seu manto, ajoelhar-se em terra, dizer: nu saí do ventre de minha mãe, nu para lá voltarei, o Senhor deu, o Senhor tomou. Jó adorou a Deus e disse: bendito seja
o nome do Senhor. Jó louva a Deus. Mesmo que tenha perdido seus 10 filhos, porque ele sabe que os 10 filhos foram dados por Deus. E ele sabe que Deus é quem conhece a hora de levar os seus 10 filhos. E ele sabe que Deus é quem vai cuidar dele no momento de tanta dor e de tanta aflição. O coração de vocês está profundamente dilacerado. É terrível quando morre alguém. É terrível quando Deus leva alguém que nós amamos. E o luto é uma experiência muito singular, porque para alguns pode ser que ele dure 1 mês, para outros 2 meses, para outros o luto pode durar anos. Cada um vai ter sua experiência, seu momento, mas a grande questão é a seguinte: quando você entende que quem esteve ao nosso lado foi um presente de Deus, e que Deus nos deu esse presente maravilhoso, esse Deus também deu seu Filho para morrer na cruz por nós. Ainda que nós soframos, nós vamos bendizer a esse Deus maravilhoso, mesmo no meio de muita dificuldade. Eu sou muito impactado, queridos amigos e irmãos, com a história do grande advogado da cidade de Chicago, Horácio Spafford, que compôs esse hino 108 que nós cantamos no início. Horácio Spafford era um dos advogados mais prósperos de Chicago no século XIX, e ele foi convidado pelo pregador Dwight Moody para ir para uma grande campanha de pregações na Inglaterra, e não pôde ir, porque tinha muitos negócios para tratar em Chicago, mas ele mandou a sua esposa e suas 4 filhas. Ele morava em Chicago, então elas foram para o leste dos Estados Unidos e tomaram uma embarcação para se dirigirem à Inglaterra. E no meio do Oceano Atlântico veio uma grande tempestade, e o barco afundou, e somente a sua esposa sobreviveu. Naquela época, o meio de comunicação mais moderno era o telégrafo. Então, assim que ela chegou na Inglaterra, ela mandou mensagem pelo telégrafo dizendo: houve um terrível acidente. O navio afundou. A situação é angustiante. Nossas 4 filhas morreram. Venha logo ao meu encontro. Aquele homem deixou tudo que tinha, atravessou o seu país, tomou uma embarcação rumo à Inglaterra. E quando ele chegou no mar, exatamente no lugar onde suas filhas foram sepultadas no oceano, o capitão disse a ele: o navio de suas filhas afundou aqui. E ele entrou para o seu quarto, ele tinha tudo para reclamar. Ele tinha tudo. Por que Deus permite algo? Mas esse homem tinha uma fé tão intensa no Senhor Jesus Cristo, que ele entrou para o seu quarto e escreveu um hino. E saiu dali cantando: se paz a mais dor, se me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Só pode cantar isso, só pode bendizer a Deus depois de perder 4 filhas. Alguém que tem paz no seu coração, alguém que crê que Jesus Cristo morreu na cruz em seu lugar, alguém que crê que Deus o ama muito, alguém que crê que a nossa vida não acaba aqui, a vida após a morte, a possibilidade de um encontro com Deus. Se você está aqui nesta noite e deseja ser perdoado de todos os seus pecados e receber a vida eterna como presente de Deus para você, você precisa de fato crer no amor de Deus, que deu o único Filho dele para morrer na cruz do Calvário e pagar os teus pecados. Como enfrentar o dia das grandes perdas? Como ouvimos, expresse o luto,
Reconheça a mão de Deus. Adore ao Senhor. No início da pandemia, eu fui impactado com essa terrível dor que vocês sentem. Deus levou um tio amado, levou também meu pai. Uma dor que dilacera o peito toma conta da gente. Eu fiquei, pelo menos, trabalhando, me reunindo com muita gente, mas mais de 6 meses de luto, com uma mortalha sobre o coração. Uma dor terrível, quando Deus leva a quem a gente ama. Mas o fato de saber que Deus deu Cristo Jesus na cruz para me salvar, e de que, ainda que nós soframos terríveis dores neste mundo, Deus nos promete um céu e uma vida eterna ao seu lado, pôde trazer paz e consolo para o meu coração. Na época da pandemia, eu conversava com um amigo meu, que é um distinto jurista na Câmara dos Deputados no Congresso Nacional em Brasília, e ele me dizia que conversou com um desembargador amigo seu que era ateu. E ele perguntou para o desembargador, falou: doutor, meritíssimo, como é que o senhor está nesse momento da pandemia? E ele falou assim: eu estou literalmente desesperado. Para nós ateus, a pandemia tem sido um grande desespero, porque nós não sabemos o que vem depois. Nós estamos angustiados, tudo pode acabar aqui. E o desembargador disse para aquele jurista amigo meu o seguinte: como eu invejo vocês cristãos, porque vocês têm convicção de que Deus amou vocês, de que mandou o Filho dele morrer por vocês. Vocês têm esperança, mesmo no meio dessa terrível pandemia. Vocês têm esperança de vida eterna. Nós, ateus, estamos desesperados. Vocês, cristãos, estão sofrendo, mas estão em paz. Queridos, não foi um adeus, foi só até logo. E se você quer ter a paz de Cristo Jesus em seu coração e ter a certeza de que ainda que você parta deste mundo, você vai ter a vida eterna, nessa noite a palavra de Deus te chama a dizer: Senhor, me perdoa de todos os meus pecados. Me perdoa por andar longe de Ti. Eu quero reconhecer o Teu amor, porque Tu deste Teu único Filho, Jesus, para morrer na cruz em meu lugar. Diga a Deus: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que morreu por mim. E a Bíblia diz que se você crer em Jesus, como diz a Escritura, fontes de água viva brotarão do seu peito. E a Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus Cristo será salvo. Hoje, Deus me faz pregar essa mensagem para você. E no dia em que nós comparecermos diante do tribunal de Deus, você não poderá dizer que não ouviu esse oferecimento da graça de Deus. Aproveite enquanto Deus te dá essa oportunidade. Que Deus console os familiares do Dr. Vicente. Que Deus traga salvação para a tua vida nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.